Queridos, você que abriu a Bíblia em Mateus 14, 25, se você puder ficar de pé para ler a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Apenas versículo. Apenas. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Apenas no versículo 25. Na minha tradução. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Vou repetir. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Aleluia. Podemos sentar. Glória a Deus. Subordinado ao tema, desafiando as dificuldades. Um texto que nós acabamos de ler é um texto que vai falar de quando Jesus estava no começo do seu ministério, junto com os 12. Só que apesar disso, Jesus, em certos capítulos, ele vai ter que começar a provar a fé daqueles que o seguiam. Aleluia. Queridos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João, existem diversas diferenças. Como assim? Para quem lê a Bíblia vai entender o que eu estou dizendo. O Evangelho de Mateus é um evangelho mais tradicional, simples, tem a genealogia de Jesus toda no início da Bíblia e vai comprovar alguns detalhes que outros evangelhos não existem. Por exemplo, o evangelho que existem mais detalhes da crucificação de Jesus é o Evangelho de Lucas. Segundo a teologia, o Evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado que existe. Se você fazer uma contagem, vai perceber que o evangelho que tem mais capítulos é o de Mateus. Porém, o de Lucas tem menos capítulos do que o de Mateus, mas é mais detalhado. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque alguns dos 12, do discípulo de Jesus, escreveram sobre Jesus. Alguns não. Apesar de que existem alguns hereges que no passado, no século I, fizeram alguns evangelhos apócrifos. São evangelhos que não são citados na Bíblia, são antibíblicos. Como, por exemplo, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas Iscariotes, o Evangelho de Bartolomeu. Eu não tenho nem esse cara na Bíblia. Então, são coisas que as pessoas pervertem. E Paulo nos advertiu que nos últimos dias as pessoas iriam perverter o Evangelho da verdade. As pessoas iriam trazer evangelhos pervertidos, ensinos de demônios. Isso é verdade. Cristão que não vigia acaba caindo em certo tipo de engano. Aleluia, Deus. A passagem onde nós acabamos de ler, não vou ler o capítulo todo, mas você lendo, você percebe que Jesus estava ali com discípulos, com algumas multidões. Olhando no mapa hoje, naquela região, vamos supor que tinha aqui a Galileia. Alguns dizem que era o Mar da Galileia, o Lago da Galileia, Rio da Galileia. Mas na verdade, se aprofundando um pouco, existia o Lago da Galileia e próximo tinha o mar. É como se fosse um mar fechado, o Mar da Galileia. Por isso, o Mar da Galileia. Não era um mar aberto, um oceano. Era um mar fechado. Por isso que no documento original do mapa diz Lago da Galileia. Então quando alguém vier para você falar, Mar da Galileia era isso, aquilo, não. Era um mar fechado que tinha o nome de Lago da Galileia. Tinha a praia ali e tinha o lago. Como eu falei antes, era um mar fechado. Assim que vinha ventanias, um temporal forte, vinha ondas, vinha temporais. Isso é meio óbvio, acredito que não era rio, não era água doce. E aí Jesus fala para os discípulos, olha, aqui tem muita gente, vamos para o outro lado, enquanto eu me despedo da multidão, vamos para lá. Agora, vocês perguntam, tá, por que Jesus fez isso? Aí que está o mistério. Como eu falei no início, Jesus queria testar a fé daqueles que o seguiam. Aleluia, Jesus. Eu vou repetir para você pegar. Jesus quis testar a fé daqueles que o seguiam. Aleluia, Deus. Com Jesus o mistério é tão profundo que o momento do seu ministério, ele está ali na situação com Maria. E ali, depois daquela discussão com os fariseus, ele escreve alguma coisa no chão.
É tão tremendo que até hoje ninguém, nem o maior teólogo que existe, conseguiu descobrir o que ele escreveu no chão. Aí vem os engraçadinhos, os crentes falar pra mim: ah, mas foi isso aqui. Não, segundo isso aqui, aconteceu isso. Ah, não, segunda. Para! Não tem na Bíblia? Não tem na Bíblia. É verdade. Para de acrescentar tio, modificativo, onde não tem. É verdade, Deus. Fica esse povo querendo colocar tio, acrescentando coisa onde não existe. Aleluia. Modificando um Deus para ele, modificando uma Bíblia para ele. Não, tá errado. A Bíblia é do jeito que ela é. Aleluia. Não venha para cá modificar coisas da escritura sacada de Jesus. Aleluia, Jesus. Não se conformou? Fica na sua. Faz um andame, sobe no céu. Tenta bater em Deus. Olha, Deus, não gostei. Não falou o que escreveu. Glória a Deus. Fica na tua. Não se conformou? Faz um andame. Enfim, Jesus manda eles irem para o outro lado. Em alguns manuscritos, essa intenção da fala de Jesus é como se fosse obrigando eles a ir. Não vou dizer, vocês podem ir para mim? Não. Vão enquanto eu disperso a multidão. Depois disso, Jesus sobe ao monte para orar. Alguns manuscritos, dependendo da tradução, diz a sós ou a só. Jesus não andava sozinho, de fato. Andava com o Pai. Então ele diz: quem nega a mim, nega também ao Pai. Quem nega ao Pai, nega a mim. Aleluia. Então ele sobe ao monte a orar. Se vocês lerem os evangelhos, vão perceber, antes de cada milagre de Jesus, seu acontecimento, pregação, ele jejuava. Subia no monte para orar. Ele subia no monte para orar. Não vai dizer para mim que subir no monte é antibíblico. Não. Como eu falei antes, você não manja do mistério, fica na tua calado. Eu subo no monte mesmo? Subo. Eu tenho comandor? Eu estou andando mesmo. Eu rodo mesmo. Não vem para cá modificar, não. Jesus subiu ao monte, por que eu não vou subir ao monte? Aleluia. Aí Jesus vai orar com o Pai. E é interessante dizer que em Mateus não mostra o versículo que fala e os discípulos lutavam contra o temporal com os remos. Só que Lucas vai dizer, no mesmo capítulo e versículo ele fala: e Jesus orando, os discípulos lutavam contra a maré, com o remo. Por isso que é bom ler cada evangelho. E aí Jesus vendo aquilo, ele chega, tem aquele temporal no meio de tudo, e aí que entra a lição número 1, a sabedoria de Jesus. Jesus, por algum motivo, mandou os discípulos irem na frente. E como Deus sempre sabe de tudo, fez. Provavelmente tem a intenção de testar os discípulos e aumentar a fé deles. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 1,30. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Por que sabedoria? Porque Jesus era sábio. Falava pouco, mas às vezes falava muito com sabedoria. Aleluia, Deus. Falava pouco com respeito à sua posição. Ficava em silêncio. Quando Deus está em silêncio, Ele também está falando. Aleluia. Nós cremos assim. Por que justiça? Porque Ele fala: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. João 7,24. Por que santidade? Porque Deus é santo. Olha a oração. Pai nosso que está nos céus, distância. O povo de Deus é um povo se aperfeiçoando para chegar ao céu. Aleluia. Santidade, separação, negação das trevas. Aleluia, Jesus. Por que redenção? Segundo a teologia, a Bíblia tem 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Redenção. Se sacrificou por nós. Aleluia. Naquele madeiro que pesava mais de 70 quilos a 80 quilos, segundo alguns documentos, se sacrificou por nós. Aleluia. Para eu e você estar aqui hoje. Aleluia. Talvez até alguém que esteja lá fora ouvindo essa mensagem. Não pense que ninguém se sacrificou por você, porque se sacrificou. Aleluia, Jesus. O sacrifício de Jesus foi algo que o mundo nunca tinha visto na vida, até hoje. Se alguém perguntar para você, qual foi o maior sacrifício de amor que Deus já fez? Abra a Bíblia que você vai ver. Abra o Novo Testamento. Sabe, é uma história que é impossível um pecador não se converter. Aleluia, Deus. Aquela coroa de espinhos, aqueles açoites nas costas, nas costelas, Aleluia, Deus. fraturando parte da sua carne.
fazendo a poça de lama de sangue ao seu redor, Aleluia. clamando por misericórdia. Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Oh, Espírito de Deus. Imagine uma pressão e abuso psicológico e físico no corpo daquele homem. Metade homem, metade Deus. Imagine. Aleluia, Jesus. Não pense que a coroa de espinhos era algo legal, leve, que não machucava, não. Na sua cabeça, na cabeça de cada ser humano, existem onde estão os nervos mais sensíveis de sua cabeça. Aleluia. Por isso que quando alguém cai de cabeça e machuca na cabeça, sangra demais. Porque ali é onde estão os nervos mais sensíveis de sua cabeça. Aleluia. Segundo alguns documentos antigos, os espinhos que estavam na cabeça de Jesus eram espinhos de uma árvore muito específica. Eram grossos, grandes, não eram pequenininhos igual tem nos filmes e desenhos. Não, negativo. Eram espinhos grandes e tremendos que penetravam a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Ovelha muda não falou, não gritou, não desceu da cruz e caiu fora. Negativo. Aleluia. Sofreu por mim e por você, para que hoje eu e você estivesse aqui dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando o diabo estiver te apresentando o prato, lembre do sacrifício de Jesus. Aleluia. Quando você vê alguém perdido, fale a ele do sacrifício de Jesus. Aleluia, Jesus. Não deixe de pregar as marcas de Cristo. Está pensando que foi fácil? Aleluia, Deus. Imagine 1000 sentimentos, 1000 dores no corpo de um homem, 1000 pensamentos, 1000 falas. Não, eu não posso falar. Eu tenho que sacrificar pelo esse mundo. Alguns irão me negar, outros irão me aceitar. Aleluia. Outros vão apedrejar, perseguir meu povo. Outros vão me cuspir Jesus. durante a cruz. Um soldado vai furar o meu peito. Alguém vai até tentar quebrar meu pé, mas não vai conseguir. Aleluia, Jesus. Alguém não vai acreditar em mim. Aleluia. Eu vim para os meus me rejeitaram. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Tenha a coragem de admitir o sacrifício de Cristo. Aleluia. Tenha valor pelo sacrifício de Cristo. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Mateus 12:38, olha só. Bora por mistério de Jesus. Mateus 12:38, vamos ver o que ele diz? Aleluia. Quando ele fala, sinal de Jonas. Nesse versículo aqui, olha o que ele diz. Então alguns fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. A gente quer ver milagres, Senhor. E aí, mostra para nós aí. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia, Jesus. É engraçado porque, olha só, se eu falar: ô Jesus, mostra um milagre teu aí, né? Ah, Jesus, ué, peraí, vocês mentem, vocês me negam, são adúlteros, prostitutos, roubam, mentem e negam, roubam o povo e quer milagre ainda? Aleluia. Milagre, meu filho. Quem está no Espírito já pegou. Aleluia. Milagre, meu filho, vai ser quando eu me ressuscitar no 3º dia. Aleluia, glória a Deus. Quando eu sair daquele sepulcro, isso será milagre. Aleluia, assim como Jesus. foi com o profeta Jonas. Glória a Deus. Vocês não vão acreditar, mas eu ficarei morto por 3 dias e no 3º ressuscitarei para os meus. Aleluia. Aleluia. Mateus 12:1. Olha o que ele diz, Mateus 12, versículo 1. O Senhor do sábado. Jesus aqui faz algo muito cativante. Os escribas vêm falar: ué, na lei de Moisés fala que não pode curar no sábado. O Senhor faz isso por quê? Aí Jesus sabe o jeito que é. Rapaz, eu quero saber, segundo a ovelha de vocês cair no abismo, vocês não vão pegar? Vão, não vão? Aí eles provavelmente, já perdeu o medo. Então, pois saibam que o Senhor é Senhor até no sábado. Aleluia. Aleluia, Jesus é muito sábio. É Aleluia. Senhor até no sábado. Até quando parece que não tem jeito, Ele opera. Aleluia. Quando os médicos dão a palavra final, Ele opera.
Quando o advogado da palavra, ele opera. Aleluia. Quando alguém te amaldiçoa, ele opera. Para mostrar que ele é seu na terra. Glória. Até quando os homens não acham que pode operar, ele opera. Só para tirar onda. Deus é mistério. João Glória. 7,24. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Provavelmente Jesus sabia que alguns engraçadinhos, crentes, iriam chegar a dizer: olha, irmã, rapaz, o irmão ali veio para a igreja, tá sujo, tá podre. Misericórdia, vai dar onde, irmão? Vixe, não, tudo aqui. Tem pessoas assim até hoje. Olha o que Jesus fala: não julguei segundo a aparência, filho. Sabe como segundo a aparência, rapaz? Você sabe o que ele passou no dia? Aleluia. E o trabalho, sabe que ele veio de trabalho? E aí? Você conhece a vida dele para estar falando, para estar julgando? Não. Aleluia. Então cala a boca. Julga segundo a justiça. Aleluia. Julgue pelas ações. Aleluia. Nessa minha geração, eu canso de ver jovens, pessoas, crentes, se afirmam crentes, mas julgam pela roupa, pela aparência. Aleluia. Ah, Valdir, mas o cristão é livre para andar como quer? Negativo. Mas se a irmã anda com vestido longo, não julgue. Se a irmã anda com coque, não julgue. Se o irmão chega, só vai no culto de terça, aqui domingo é EBD, escola dominical, terno e gravata, não julgue. Aleluia. Julgue pelas ações. Glória a Deus. Tem pessoas que se escondem atrás de terno e gravata. Atrás é um adúltero. Mas tem pessoas que se vestem tão simples, tão humilde. A pessoa fala, não dá nada. Mas ela tem um coração puro. Não tem nada na conta. Mas se alguém pedir, ela dá. Ele empresta. Glória a Deus. Não tá nem aí. Por mim, ela chega na hora do ouvido do culto. Mas falou, Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Não consegui chegar mais para depois por saber a necessidade. Aleluia a É Deus. necessário ser humilde. Pessoas nessa geração não querem ser mais humildes. Aleluia, Jesus. Nega tudo que pode. Olha com olhares julgadores. Aleluia, Deus. Vê um irmão passando necessidade e não tem coragem de ajudar. Aleluia, Jesus. Não é uma testemunha de Jesus. Aleluia. É igual o sino, Paulo fala. Faz barulho, mas é oco. Aleluia, Deus. Crentes hipócritas. Aleluia, Deus. Nos ajude, Senhor. Não querem seguir o exemplo de Jesus. Não é ser como Jesus, é seguir o exemplo de Jesus. Aleluia, Deus. Seja como o cordeiro. Segunda lição, a tempestade. Marcos 6,48. Ele viu discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Eu falei de Lucas, mas é Marcos, perdão. O caos dessa tempestade foi tão raro, que as águas onde eles estavam era o lago da Galileia, que era um tipo de mar fechado com conexão com o oceano, ou seja, não estava em outro mar, estava no mar fechado. Jesus não precisou de grandes aspectos para fazer seus milagres. Ele só precisava de uma pequena oportunidade. Glória a Deus. Não pense que o seu caso é impossível, não tem mais jeito, está errado. Aleluia, Jesus. Para Jesus tem jeito. Aleluia. Eu creio, Pai. Tu tá achando que é impossível, que não vai vender, que não vai dar, que nego não vai vir? Fica na paz. Aleluia, Jesus. Ele não precisa de grandes aspectos para seus milagres. Aleluia, Deus. Eu creio assim, meu Deus. Naquela madrugada, a ventania alcançou o lago da Galileia, causando um choque térmico e um clima semitropical. Mas afinal, o que era aquela ventania e ondas bravas para Jesus? Eita glória! Jesus, tu é lindo. Aleluia! Eu fico maravilhado! O que era aquilo para Jesus? Nada. O negócio tá pegando, não tem nada na conta. Tá desesperado. A despensa vazia. Mas aí vem Jesus. Eita glória! Vem para mim. Aleluia. Aleluia! Ele não teme. Não tem medo de nada. É o grandão da Galileia. Aleluia! Glória! Você está em meio ao sepulcro, ao poço fundo. E Jesus vem andando, curando, operando, batizando e salvando. Aleluia! Jesus faz isso. Terceira lição. A melhor. Eu chamei dessa lição de o grandão da Galileia. É mistério. Glória a Deus. Verso 25. Durante a tempestade, os discípulos, com grande medo da mesma, Aleluia.
começam a ver o homem se aproximando, andando nas águas. E começam a se perguntar se era um fantasma. Jesus diz: coragem, sou eu. Eita glória! Peraí, tá tudo desabando, o navio quase virando, a ventania, o vento, a tempestade, o raio, a chuva, as pedradas, a perseguição. Peraí, tem alguém vindo ali, Aleluia. Parece um fantasma. Não, eu Aleluia. não acredito, só acredito vendo. Jesus, Aleluia, Jesus vem, Deus. chega, sou eu, coragem, vem pra mim, rapaz, Aleluia! vem para mim. Glória a Deus. O paradoxo que eu faço, Aleluia! pense comigo, a Arca de Noé e Jesus. Qual é o paradoxo? A arca simbolizava a salvação, a Arca de Noé. Simbolizava a salvação aberta. E Jesus diz: eu sou a porta. Oh, aleluia! Quem passar por mim, aleluia. Eita glória! Ah, quem passar por mim. Aleluia, Jesus. É necessário passar pela porta. Aleluia, Deus. É necessário passar pelo caminho estreito mesmo. Aleluia, Deus. Numa geração como temos hoje, pessoas que não dão mais testemunhos de verdade. Ao invés disso, dão testemunhos. Aleluia, Jesus. É necessária a porta estreita. Seu galardão não é aqui, seu galardão é no céu. Aleluia! Naquele grande dia você verá o Pai, naquele grande trono, um brilho que você nunca viu na sua vida. Aleluia, Jesus. Disse Estevão, Atos 7:54. Eis que vejo o Filho do Homem Aleluia. sentado à direita de Deus nos céus. Aleluia, Deus. Ah, eu adoro falar de Estevão. Ele saiu pregando, não estava nem aí. Ninguém poderia competir com sua sabedoria. Eita glória. A palavra diz que seu rosto brilhava com uma luz. Aleluia. E ele ganhava todas as discussões. Porque ele falou a verdade. Falou para os escribas no Sinédrio. Olha, vocês são que nem seus pais na fé. Resistiram à fé. Resistiram ao Espírito. Vocês são que nem eles. Na verdade, vocês são pior do que eles. Aleluia. Ah, não gostaram não, meu velho. Não gostaram? Gostaram não. Fizeram o que, Valdir? Ah, pegaram o coitado, arrastaram para fora da cidade e apedrejaram até morrer. Aleluia. O que é o Evangelho para você? Aleluia, Jesus. O que é o Calvário para você? Glória a Deus! O que é a Bíblia para você? Aleluia, Jesus. O que é pregar para você? Aleluia, Deus. Púlpito não identifica Evangelho. Gravata não identifica Evangelho. Aleluia. Congresso não identifica Evangelho. O que identifica Evangelho é a autoridade do Espírito e falta de medo para pregar. Fazer como Estevão, fazer como Pedro fez no dia de Pentecostes. O camarada pregou, salvou 10.000 almas. Quem era ele nos Evangelhos? Alguém impossível, Era. cheio de mágoa, de ódio, de rancor, Era. Glória a Deus! nervoso. Eita, meu Deus. Olha o que acontece no início de Atos. Glória a Deus! Ele salva 3.000 almas. E pessoas achando que pregar o Evangelho é fácil. Aleluia. Que pegar o microfone e falar o que Deus quer é fácil. Aleluia, Jesus. Nem Ezequiel queria falar o que Deus queria. Nem Jonas queria. Aleluia, meu Deus. É estreito. Talvez nem Jesus queria. Aleluia. Mas fez. Aleluia, Jesus. É melhor obedecer do que pagar preço. Aleluia, Deus. Quando alguém não gostar, fale assim, rapaz. É melhor obedecer do que pagar preço. Aleluia, Jesus. Eu não agrado homens, eu agrado a quem me mandou aqui. Aleluia. Estevão não teve medo. Viu Jesus nos céus, sentado à direita de Deus. Aí, para fora da cidade. Ele cai de joelhos. Começam a apedrejá-lo. Olhando o texto, revendo a êxtase do texto, você vê, não é apedrejavam. Não, perdão, não é apedrejaram, é apedrejavam. Era um sistema de apedrejamento naquela época. De uma certa distância, pegavam uma pedra enorme e tacavam no coitado.
Agora imagine, ele sendo apedrejado, tentando ficar de joelhos. E aquelas fortes pedras batendo na sua cabeça. Pá, pá e pá. Eita, meu Deus. Sendo jogado nos mais sensíveis nervos de sua cabeça. E ele ficando tonto, perdendo a consciência, a respiração. Meu Deus. Porque pregou a palavra. Eita, meu Pai. Quantas pessoas são perseguidas hoje em dia? E até desistem. É. Mas o Senhor dará honra e galardão. Dará a coroa da justiça. Aleluia. Para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Aleluia, Deus. Que aguentarem a perseguição. Aleluia, Jesus. Que aguentarem as pedradas. Aleluia, Deus. Aguentarem as fofocas. Aleluia. O falatório. Aleluia, Deus. Você pode perder tudo. Mas não perca a sua fidelidade com o Altíssimo. Aleluia, Jesus. Perca tudo, mas não perca a sua intimidade. Verso 27. Logo descobriram quem era seu mestre. E Pedro, sábio e ousado, pergunta: Senhor, é tu? Se sim, me manda aí ao teu encontro sobre as águas. Ô, glória! Pedro, ousado, falou: Ô Jesus, é tu mesmo? Manda eu aí pra tu ver. Eu tô com dúvida, acho que é um fantasma, não sei. Ousado, bicho, né? Cadê? Nós somos daquela, até me trabalhar o joelho e falar: Ô Senhor, eu sei que o Senhor acalma a tempestade, né? Ele era ousado, né? Pedro tinha esse espírito. Aí, tem gente que faz isso, né? Tá em minha prova, a luta, a perseguição. Aí falou: Senhor, é tu? Deixa eu fazer a prova com tu aí pra ver. Já sabe que é Deus no negócio? Já sabe que é confirmado? Pra que tá insistindo, perguntando, falando, gesticulando, esperneando? Deixa Deus agir. Aleluia, Jesus. Deixa Deus agir, igreja. Aleluia. Ô, glória! Rapidinho. Aleluia! Jesus. Ano passado, bom, na minha juventude, Deus falou pra mim que eu nunca ia namorar porque eu não era o tempo. Aí chegando ano passado, eu nem tava esperando. Falei assim: Ó Jesus, quer saber de uma? Tô nem aí mais não. Se apertou à vontade. Pronto. Nem tava esperando, mandou alguém. Mandou alguém. Aí eu fico: Acho que é tu mesmo, senhor. Porque, peraí. Eu nunca namorei na vida. Aí chega agora, parou, tem agora acabou. Peraí, isso tá estranho. Deixa eu fazer prova com Deus. Passei um ano provocando Deus, isso e aquilo. Aí falou: Tá certo. Eu mandei, tá reclamando? Tá certo. Aí pronto, quase perdi ela 3 vezes. Peleja até hoje, prova até hoje. E não era só o diabo que não gostou, não. Muitas pessoas ao redor, até os pais também. Não digo os meus, mas enfim, o delas, né? É que tem genro, sogra, essa família sabe como é. No início, é complicado. Mas Deus dá vitória. Aí eu fui falar com... Aí chegou o dia que eu fui falar com o pai dela. Saca só. O cara com a pala de bravo, falei: Eita, rapaz, agora... Ó Jesus, se for da vontade disso, eu me colher hoje, tá certo, viu? Pode. Fala que nem sei, mas recebeu o meu espírito. Aí, fui lá falar com ele. Aí ele falou: Olha, veja bem, sono. Aí eu ansioso, né? Aí, rapaz, vai ser Jesus. Eu orei a noite toda, Jesus. Agora também eu orei a noite toda. Aí chegando ali, meu filho, veja só. Vocês estão liberados para orar. Agora, para namorar só daqui a um tempinho, com a supervisão do pai de vocês. Aí eu falei: Eita, Jesus me ouviu mesmo. Nós dois achávamos que era impossível. Mas foi possível. A gente teve medo? Um pouquinho. Mas não teve tanto a ponto de desistir, de fracassar, de perder a fé, de orar, de jejuar. Aleluia. Tem gente que é assim, tá perto de ter a bênção, mas recua. Tá perto de ir. Perde a bênção. Aleluia, Deus. Não pode, tem que perseverar. Aleluia, Jesus. Tem que perseverar na fé para obter o plano que Deus quer para a tua vida. Aleluia. Aí Jesus diz: Venha. Então Pedro vai em direção a Jesus. Mas quando repara no vento, ele começa a ter medo e afundar. Pedro grita por ajuda e Jesus estende a mão e o ajuda. Ele repara no vento, na confusão, na tempestade. Ele começa a ouvir o que Satanás quer dizer. O cristão não deve dar ouvidos ao que o diabo diz, mas ao que Deus diz. Ô, glória! Deve dar ouvidos ao que o Espírito diz. Aleluia. Pedro grita por ajuda, Jesus estende a mão.
Jesus sempre estende a mão, igreja. Aleluia. Atos 3. Pedro e João estendem a mão para o aleijado. O que Jesus fez? Estendeu a mão. O que Jesus fez com aquela adúltera? Estendeu a mão. Aleluia, Deus. Estender a mão. Ele sempre estende a mão para a tua vida. Aleluia. Para o teu ministério, para o teu chamado. Aleluia. É necessário ver essa mão. Dar ouvido ao que ele queria dizer. Parar de ouvir as conversas ruins, as discussões, Aleluia, Jesus. os barulhos de Satanás. Tem que parar de ouvir. Dê mais ouvidos à voz de Deus. Para de frustrar seu coração. Eu não sei para quem Deus está falando aqui nessa noite, mas dá mais ouvidos a Deus. Aleluia. Dê mais ouvido ao Espírito. Aí Jesus pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que só adoram. Tem pessoas que só adoram quando vê Jesus de longe. Mas tem pessoas que adoram quando ele chega no lugar. No recinto. Aleluia, Jesus. Que tipo de adorador você é? Antes da bênção ou depois da bênção? Aleluia, Deus. Agradeça hoje, agora. Glória. Ô, irmão, esse ano eu tô no dedo, não quer dizer nada não. Não tô noivo, não noivei, não casei. Apesar de que é vontade. Mas tem que agradecer a partir de hoje. Ó Jesus, eu sei que está bem distante, mas estou agradecendo já. Não chegou à faculdade, não sei como vou pagar nada, não sei como vai ser a outra escola, não sei como vai ser a faculdade, não sei como vai ser o aniversário, não sei como vai ser nada. Mas o Senhor está no controle. Estou te agradecendo antes mesmo que chegue. Aleluia. Tem que ser esse tipo. Agradecer antes que chegue. Porque pode ser tarde demais. Aleluia, Deus. Não faça banquete depois da bênção, depois da declaração. Faça antes. Aleluia. Programe o culto de ação de graças antes. Da glória. Aleluia. Eu fico maravilhado quando lembro das pregações de Jesus, dos milagres de Jesus, principalmente do seu sacrifício por nós naquela cruz. Você tem dado valor à palavra de Deus? Você tem dado valor ao sacrifício de Cristo? 40 açoites nas suas costas. O soldado perfurou seu peito, saiu sangue e água. Ele suou sangue por amor a mim e amor a você. Aleluia, Jesus. Pense no seu sacrifício. Queridos, vou ficando por aqui. Tem alguém para Cristo nessa noite? Aleluia. Alguém entre nós? Talvez esteja escutando esse microfone e quiser voltar para Cristo hoje. Hoje é a chance. Ou até se você fica com receio, talvez até aí mesmo. Hoje mesmo, confesse Jesus como seu salvador e fiel escudeiro. Peça perdão e se arrependa dos seus pecados. E se volte para Cristo. Porque um dia, esse povo aqui barulhento, você não vai achar mais. Um dia será muito tarde, meu amigo. Então volte-se a Cristo hoje. Renove sua aliança hoje. Renove seu ministério hoje. Queridos, igreja, ore pela juventude. Ore pela mocidade. Eu estou com um trabalho tremendo com jovens. Às vezes ali na escola, depois da escola, eu prego na praça. Tem um grupo também. Um grupo de discipulado. Não é meu discípulos, porque muitas pessoas se percebem que se levantam e falam: ah, você é Jesus, né? Não, filho. É ordem geral, viu? Leia a Bíblia, abra a Bíblia, ordem geral. Faça discípulos mesmo, viu? É de Cristo. Você que se interessa, pode estar nos procurando no final do culto. Faz a escola no grupo. Oração matinal, jejum coletivo. Cultos, pregações. Então, não perca. E ore pela mocidade, ore pela juventude, porque o negócio não é fácil, é muito difícil. Ser um jovem cristão hoje é muito difícil. Tem aqueles que renunciam e sofrem. E tem aqueles carnudos que não querem mais renunciar. É uma pena. O povo tem que abrir mais a Bíblia, renunciar mais. Assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.